Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje, mais uma aula de termologia. Calorimetria. O que estuda a calorimetria? A calorimetria ela estuda as trocas de calor entre as substâncias. Ela está dividida em duas partes. Essa aula de hoje, onde nós vamos fazer trocas de calor somente entre corpos no mesmo estado físico, e a segunda parte, que será as trocas de calor com mudanças de estado. Então, a aula de hoje, calorimetria, trocas de calor entre substâncias. Uma definição importante que nós vamos precisar aqui, obviamente, é a do calor. Lembrando que calor, o que é? É uma forma de energia em trânsito. Outra definição importante que vamos precisar aqui é de equilíbrio térmico. O que era o equilíbrio térmico? Foi conceituado lá na parte inicial. Quando você mistura água quente e água fria, uma perde calor, a outra ganha calor, e, num certo momento, elas atingem a mesma temperatura. Então, esse é o chamado equilíbrio térmico, que ele vai ser fundamental na calorimetria. E, claro, outro conceito importante que nós temos aqui é o próprio conceito de temperatura. Lembrando que temperatura, o que era? Simbolizado pela letra T. Vou representar pela letra T aqui. E a temperatura, ela era o grau de agitação das moléculas, ou seja, a temperatura e o calor não são conceitos iguais, isso é sempre bom reforçar. Calor é energia em trânsito, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Esquematicamente, nós podemos representar o seguinte: nas nossas experiências, ou nos nossos exercícios, nós teremos o seguinte: sempre teremos no mínimo dois corpos, sendo um corpo A que eu vou considerar quente e um corpo B, por exemplo, que eu vou considerar frio. E aí nós vamos ter o seguinte: quando eu misturar esses dois objetos, nós vamos ter fluxo de calor do corpo A para o corpo B. Ou seja, o corpo A mais quente cede calor para o corpo B. Lembrando que calor é energia em trânsito. O corpo A perdendo calor, ele diminui a temperatura. E aí o corpo B ganhando calor aumenta a temperatura. E aí nós vamos ter no final o seguinte: esses dois corpos vão chegar a um momento em que o grau de agitação molecular se estabiliza, ou seja, mesma temperatura, e quando os dois corpos estão à mesma temperatura, nós temos uma situação muito importante, que é o chamado equilíbrio térmico. Muito bem, à medida que avançamos nos conceitos da termologia, e hoje nós temos uma definição muito importante, que é de energia térmica, e é muito comum fazer confusão com a energia térmica e o calor. Moçada, olha só, quando você tem os objetos, eu disse na aula passada que eles são constituídos de átomos ou moléculas, e que esses átomos ou moléculas estão constantemente em agitação molecular. Muito bem, considera-se a energia térmica do corpo como sendo a forma de energia cinética do movimento dessas partículas que constitui o corpo. Isso significa dizer uma coisa: qualquer corpo, a qualquer temperatura, tem uma coisa chamada energia térmica, que não é a mesma coisa do calor. O calor é uma forma de energia em trânsito. A energia térmica é aquela energia que o corpo tem devido à agitação das suas moléculas. E esse conceito foi importante para definir, por exemplo, a temperatura, que era o grau de agitação molecular. Então, olha só, a energia térmica, a propriedade das partículas dos corpos, importante isso, que constitui o sistema. Necessariamente você não precisa ter apenas um corpo, você vai ter, por exemplo, nós vamos misturar objetos, então nós vamos ter um sistema e essa energia está contida nos corpos. É claro que é importante citar que essa forma de energia
térmica, que a energia térmica ela está relacionada com a temperatura do corpo. Para que essa definição fique bem clara, vamos supor que você tem o seguinte, vamos supor que você tem duas substâncias, A e B, em porções diferentes, ou seja, A você tem uma quantidade menor, B você tem uma quantidade maior. E aí eu te digo uma coisa que é o seguinte, a temperatura de A, nesse momento, eu vou considerar como sendo igual à temperatura de B. E aí, se a temperatura é a mesma, o grau de agitação das moléculas de A e o grau de agitação das moléculas de B é o mesmo. Porém, um detalhe importante, mesmo tendo o mesmo grau de agitação molecular, ou seja, a mesma temperatura, nós poderíamos dizer que a energia térmica do corpo A, ela é menor do que a energia térmica do corpo B, uma vez que o corpo B tem mais matéria. Então, se você somar todas as formas de energia cinética de todas as moléculas de B, nós vamos ter uma energia térmica maior para B. E A tem uma energia térmica menor. Repare um detalhe importante. Tem a mesma temperatura, mas tem energias térmicas distintas. E aí acontece o seguinte, se eu misturar esses dois corpos, colocar os dois numa panela, o que vai acontecer? Você tem temperaturas iguais. Você não vai ter fluxo de calor de um corpo para o outro, porque para ter fluxo de calor tem que ter diferenças de temperatura. Então, no final, você vai ter esses dois corpos misturados na mesma temperatura e não haverá troca de calor. Agora, vamos supor o seguinte, que você tem novamente os corpos A e B em quantidades diferentes, lembrando que o corpo B tem mais energia térmica do que o corpo A, uma vez que tem mais quantidade de matéria, e nessa situação vamos considerar que a temperatura de A é maior que a de B. Repare o seguinte, se os dois têm temperaturas diferentes, quando eu fizer a mistura desses dois corpos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter fluxo de calor do corpo A para o corpo B, uma vez que a temperatura dele ela é maior. O que nós vamos ter no final? Transferência de calor até que as temperaturas de A e B tornem-se novamente iguais. E aí nós vamos ter o equilíbrio térmico. E repare que a energia térmica, mais uma vez, ela é uma propriedade do material. No início esse cara tem mais energia térmica, porque tem mais matéria, e repare que coisa curiosa, ele vai suas moléculas vão agitar mais intensamente do que estava antes. Quer dizer, a energia térmica dele vai aumentar ainda mais. E o B, claro, ele tem calor, e aí no final ele tem uma energia térmica que vai ser um pouco menor em relação à energia térmica inicial. Observe um detalhe, moçada, nessa aula eu estou fazendo calorimetria sem mudanças de estado, não vou levar isso em consideração nessa aula. Uma coisa importante sobre a energia térmica é que eu, você, sua parede, sua mesa, seu caderno, seu lápis, seu pincel, qualquer coisa tem, por definição, energia térmica. Não se esqueça disso. Você é formado de átomos e moléculas, e esses átomos e moléculas estão em constante agitação molecular. Muito bem, moçada, olha só. Mais uma definição importante na termologia, que é a capacidade térmica, que eu vou simbolizar pela letra C. Vamos convencionar duas coisas importantes aqui. Quando eu aquecer substâncias, quando houver troca de calor entre substâncias, eu vou estar injetando calor. Nós vamos simbolizar a quantidade de calor pela letra Q. E aí, não se esqueça que calor é energia, logo a unidade dela no sistema internacional é o joule, ou, como nós vimos na aula de termometria, o caloria. E aí, lembrando mais uma vez que 1 caloria equivale a aproximadamente 4 joules, a gente vai arredondar isso para 4 joules aproximadamente, ok? E um outro conceito importante é o de temperatura, simbolizado pela letra T. Alguns livros ou apostilas traz também a letra θ, mas vamos ficar aqui com a letra T. E aí vem o seguinte, o que é a capacidade térmica? Olha só, vamos supor que você tem aí uma substância qualquer, pode ser água, por exemplo, a uma certa temperatura inicial T0. E aí o que acontece? Você pega essa porção de água e injeta calor nela, ou seja, leva na chama do fogão. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer com a temperatura dessa quantidade de água? Obviamente que após a cessão de calor, você vai ter essa porção de água numa temperatura maior do que a temperatura T0. E aí vem a pergunta, de que forma que o calor se relaciona com essa temperatura? Detalhe importante. Quanto mais calor você injetar nessa substância, mais ela se aquece. A capacidade térmica avalia isso. Ou seja, ela mostra que a quantidade de calor ela é proporcional à temperatura da substância. Por isso que nós temos o seguinte.
Ou seja, ela é a relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Então você poderia escrever isso assim, olha, que a quantidade de calor pela variação de temperatura é a capacidade térmica do corpo. Essa é uma relação importante que nós vamos utilizar. Qual seria a unidade de capacidade térmica? Repare, a unidade de capacidade térmica é a unidade de calor, que é calorias por variação de temperatura, graus Celsius, ou seja, ela é medida em calorias por grau Celsius. Claro que no sistema internacional iria ser Joule por Kelvin. Então tá aí, fica ilustrado para você, sistema internacional, capacidade térmica em joules por Kelvin, essa é a unidade. Uma característica importante da capacidade térmica, vale notar, é o seguinte. Vamos supor que você tem aqui duas porções de água e um detalhe importante. É muito comum a gente usar a água como referência na termologia, como substância padrão, uma vez que é a substância da vida e pelo fato de se encontrar nos três estados da matéria facilmente, sólido, líquido, gasoso. Isso vai ser importante, inclusive, na mudança de estado. Então, vamos supor o seguinte, que você tem duas porções de água, as duas à mesma temperatura. Você pegou a água da torneira, a mesma temperatura, porém você pegou porções diferentes, ou seja, uma bacia contém uma massa pequena de água e uma outra você tem uma quantidade de água maior. E aí eu te pergunto o seguinte, de que forma que a capacidade térmica se relaciona com as quantidades? Vamos supor que você injeta a mesma quantidade de calor nessa porção e nessa porção de água, ou seja, você dá a mesma quantidade de calor. E aí eu te pergunto, qual das duas vai aquecer mais? A porção menor ou a porção maior? Acho que você já sabe a resposta. Se as duas tinham a mesma temperatura inicial e eu dei a mesma quantidade de calor e essa porção de água ela é menor, ela vai aquecer mais. Então, um detalhe importante, a capacidade térmica, apesar de ser definida entre a relação entre a quantidade de calor e a temperatura, ela também se relaciona com a massa, já veremos uma equação que envolve isso, ok? Um dos conceitos mais importantes da termologia é o chamado calor específico da substância. Essa definição é fundamental e ela explica vários fenômenos que você verifica no seu dia a dia. Por exemplo, se você pegar uma panela de alumínio e colocar aí na chama do teu fogão, e aí você põe lá uma sopa para cozinhar, você normalmente mexe essa panela com uma colher que ou é de alumínio ou é de madeira. E aí eu te pergunto uma coisa, se você pegar, por exemplo, duas colheres, colocou numa panela, pôs para ferver, 10 minutos depois você volta lá e pega nas duas colheres, o que acontece? Você vai ter a mesma sensação térmica? Não vai ter. Você vai perceber que a colher de alumínio ela está bem mais quente, ou seja, você provavelmente vai queimar sua mão, enquanto que a colher de madeira ela está mais fria. Só que tem um detalhe, estão embaixo da mesma fonte térmica, receberam a mesma quantidade de calor. Por que aqueceu de maneira diferente? Por causa de uma característica do material chamada de calor específico da substância. Outro exemplo, você chega na praia, sol do meio-dia, e aí o que acontece? Você pisa na areia, a areia está muito quente. Você tem que correr, vai lá para o mar, pisa na água, a água está fria. Mas espera aí, a fonte térmica que aquece as duas coisas é a mesma, é o sol. E o sol está ligado das 6 da manhã até o meio-dia, ou seja, recebeu a mesma quantidade de calor. Mas ainda assim, nós temos temperaturas diferentes. Por que isso acontece? Porque a característica do material é importante. E essa característica é chamada de calor específico. Ou seja, em geral, os corpos se aquecem de maneiras diferentes quando recebem a mesma quantidade de calor. Historicamente, a definição de calor específico ela é a seguinte: é a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de substância de 1 grau Celsius. Moçada, olha só, definição importante. Quantidade de calor para aquecer 1 grama de substância, qualquer que seja a substância, água, alumínio, ferro, qualquer coisa, de 1 grau Celsius. Adivinha quem foi o referencial para se medir calor específico? A água. Mais uma vez a água. Historicamente foi feita uma experiência em que se pegou a água a temperatura de 14,5 graus Celsius e elevou até a temperatura de 15,5 graus Celsius, ou seja, a água teve uma variação de temperatura de quanto? De 1 grau Celsius. E aí, imagine o seguinte, imagine que você pegue uma porção de água de massa igual a 1 grama. Isso aqui é água
1 grama de água, eu vou aquecer de 14,5 a 15,5 graus Celsius. Obviamente, para a água se aquecer de 1 grau Celsius, ela precisa receber o quê? Calor. Então, nós temos uma quantidade de calor necessária para fazer esse experimento. E, moçada, adivinha quanto foi essa quantidade de calor? Ela deu, no sistema internacional, 4,18 joules. Ou seja, a quantidade de 4,18 joules de energia para aquecer 1 grama de água de 1 grau Celsius foi batizada com o nome de quê? Isso é o 1 caloria. Você começa a entender da onde vem o 1 caloria. É por isso que nós temos o equivalente que 1 caloria tem 4,18 joules. Vem dessa definição. E aí um detalhe importante. Só para você ter uma ideia, se eu pegasse, por exemplo, um bloco de alumínio com massa 1 grama, nas mesmas condições, lembrando que aqui foi feito em condições de pressão atmosférica normal, nível do mar. E aí, se você pegar então alumínio 1 grama para poder fazer a mesma experiência, ou seja, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, ou seja, uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, você só precisa de 0,2 calorias. Repare aí a diferença entre a quantidade de energia necessária para aquecer 1 grama de alumínio com a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água. A mesma coisa acontece lá na areia com a água. A água tem um alto calor específico, a areia tem um baixo calor específico. As substâncias que têm um calor específico menor, elas aquecem mais facilmente quando recebem uma quantidade de calor. É o caso do alumínio com a madeira. Colocou lá na panela colher de alumínio, colher de madeira, a colher de alumínio ela tem um calor específico menor. Então ela vai aquecer mais do que a colher de madeira. Isso é importante notar. E aí, moçada, essa definição do calor específico, ela vai nos dar uma equação extremamente importante na calorimetria, que é o seguinte. Repare, o calor específico, ele é a quantidade de calor, no caso da água, 1 caloria, por grama por grau Celsius. Quando você faz a divisão de fração aqui, você vai ter que o calor específico é 1 caloria, grama, vezes grau Celsius. Daqui nós tiramos não só a unidade do calor específico, essa unidade é usual, não é oficial, unidade usual, mas também essa equação nos permite tirar a fórmula em que a gente vai utilizar, porque necessariamente eu não vou aquecer só 1 grama, eu posso aquecer muito mais. Necessariamente eu não vou aquecer apenas de 1 grau Celsius, eu posso fazer uma variação de temperatura diferente. Então esta equação que eu vou definir agora, ela vem a partir dessa definição e ela te dá a fórmula geral para poder fazer o cálculo de aquecimento. Repare, o calor específico, ele é, caloria é quantidade de calor, grama é a massa da substância, vezes graus Celsius é a variação de temperatura que a substância sofre. E aí, olha só que interessante, quando você multiplica cruzado, você chega que a quantidade de calor é massa da substância, calor específico, Czinho, vezes a variação de temperatura. Esta é uma das equações mais importantes da termologia. É com ela que você vai calcular, por exemplo, trocas de calor entre substâncias. Essa equação é tão importante, mas tão importante, que o pessoal costuma chamá-la de quimacete. Quimacete. Massa, calor específico, variação de temperatura. E alguns complementos importantes. O calor específico, ele é uma propriedade da substância. E aí agora vem uma coisa interessante. Agora há pouco você lembra que tinha aqui uma massa de água menor e uma massa de água maior. E a capacidade térmica era diferente, mas o calor específico não. Qualquer porção de água, você tem uma colher de água, um copo d'água, uma bacia d'água, você tem a água do mar. Calor específico é o mesmo, 1 caloria, grama, grau Celsius. Detalhe sobre o calor específico. Veremos um pouquinho mais para frente. Ele é característica do estado físico. Por exemplo, se você pegar o gelo, que é feito de quê? Água. Água no estado o quê? Sólido. O calor específico não é o mesmo. Ele tem um outro valor. Ele muda, ele é diferente. Porém, no mesmo estado físico,
água, qualquer porção, calor específico sempre igual a 1. Beleza? E mais uma coisa, a unidade de caloria grama/grau Celsius é usual, como eu te disse. E se eu quisesse essa unidade no sistema internacional? Simples, o calor específico seria, no lugar de caloria, no lugar de grama, quilograma, no lugar de grau Celsius, Kelvin. Cuidado para não confundir o K do prefixo quilo, que vale 10 a terceira, com o Kelvin, que é a temperatura no sistema internacional. Qual seria a relação entre esses dois valores? Simples, se você pegar o calor específico, usual, que é 1 caloria, grama, grau Celsius, e colocar o seguinte, caloria, 4,18 joules. Grama, para virar quilograma, o que você faz? 10 a menos 3 quilogramas vezes Kelvin. Acontece que a variação Kelvin é a mesma variação Celsius. Lembra? Escala centígrada para o Celsius, o Kelvin também é centígrado de 273 a 373, ou seja, a variação é a mesma Kelvin. Sobe esse 10 a menos 3, daqui você vai tirar que o calor específico é 4,18 vezes 10 a terceira, joules, quilogramas, Kelvin. Então, esta é a unidade no sistema internacional. Beleza? Outro detalhe importante sobre o calor específico. Você viu agora há pouco a capacidade térmica. Ela é simbolizada pelo C maiúsculo. O calor específico é simbolizado pela letra Czinho minúscula. Isso é convenção, vai ficar assim. Beleza? Muito bem, olha só. De que maneira o calor específico se relaciona com a capacidade térmica? Olha só, se você pegar a equação Q igual a mc delta T, passa o ΔT dividindo quantidade de calor por variação de temperatura igual a M vezes Czinho, minúsculo. O que é a quantidade de calor pela variação de temperatura? Lembra? Capacidade térmica. Olha só que interessante. A capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico. Isso aqui começa a mostrar para você o que falei agora há pouco. Ou seja, que a capacidade térmica ela era as duas porções distintas que eu mostrei. Então, repare que se eu pegar aquelas duas porções de água, elas têm o mesmo calor específico. Isso é importante. Vamos exemplificar o uso da equação do quimacete. Olha só, vamos supor que você tem uma porção de água de massa 300 gramas. Repare que eu não tenho mais 1 grama, 300 gramas. E essa água vai ser aquecida de 20 graus Celsius até 80 graus Celsius. Nessa faixa de temperatura, ela não muda o estado, está valendo por enquanto sem mudança de estado. E aí eu te pergunto o seguinte, para essa porção de água de 300 gramas ir de 20 graus Celsius a 80 graus Celsius, o que eu tenho que fazer? Dar o quê? Calor. Uma certa quantidade de calor. E aí eu te pergunto, qual é essa quantidade de calor? Moçada, você não precisa fazer a conta usando o conceito do calor específico, 1 caloria grama/grau Celsius, tirando grama por grama, grau Celsius por grau Celsius. Ou seja, você pode ir direto na equação de quem? Do quimacete. Ou seja, a quantidade de calor necessária é a massa, que é 300, o calor específico da água é uma constante, vale 1, vezes a variação de temperatura, que é de 20 para 80, 60 graus Celsius. Daqui nós tiramos que a quantidade de calor necessária para aquecer essa porção de água é 3 vezes 6, 18, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros, calorias. Ou seja, nós precisamos dar para essa porção de água 18.000 calorias. Beleza? E para finalizar o calor específico, uma coisa importante. Lembre-se, o calor específico é característica do material. Por exemplo, a água tem um dos maiores calores específicos dentre as substâncias que a gente trabalha no dia a dia. Em geral, os metais, eles têm baixo calor específico. Você pega o chumbo, por exemplo, o calor específico dele é da ordem de 0,03 calorias gramas graus Celsius. O alumínio, por exemplo, o calor específico dele, como você viu, é de apenas 0,2 calorias grama graus Celsius. Outras substâncias vão ter calores específicos, às vezes, menor do que o da água e até mesmo maior que o da água. Mas uma coisa importante, o calor específico ele é uma propriedade do material. Um outro conceito importante em termologia é a chamada potência térmica da fonte. O que é isso? Se você tem lá, por exemplo, a chama do teu fogão e ela libera calor para uma panela que você vem eventualmente colocar aqui em cima. Repare, a potência mecânica era a energia pelo tempo. Ora, quem é a nossa energia aqui?
calor. Ou seja, não muda, o conceito de potência térmica da fonte continua sendo relação entre quantidade de calor e intervalo de tempo. Ou seja, a potência da fonte térmica é a quantidade de calor pela variação de tempo. Atenção, esse tempo aqui é T minúsculo. Nós estamos usando a temperatura com T maiúsculo. Então, calor por variação de tempo. Essa é uma equaçãozinha importante, vai aparecer em exercícios, você vai precisar dela. Qual seria a unidade aqui da potência térmica? Ora, a potência seria calorias por segundos. Lembrando que no sistema internacional é joules por segundo, que é o watts. Aqui a gente vai ficar com calorias por segundo, beleza? Um exemplo, a chama do teu fogão, ela tem uma potência, por exemplo, de 300 calorias por segundo. O que significa dizer isso? Significa que a cada segundo que a sua chama do fogão funciona, ela libera para a panela que está embaixo dela 300 calorias. 300 calorias por segundo, beleza? Muito bem, moçada, então, para poder fechar essa parte de calorimetria bem, trocas de calor, estamos falando disso desde a primeira aula, sistema termicamente isolado. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Aquela experiênciazinha que eu já citei lá na primeira aula, quando você mistura água fria com água quente. E aí, como é que nós vamos fazer para obter a temperatura final dessa mistura? E um detalhe importante, a mistura que você vai fazer, ela não vai ocorrer somente, necessariamente, entre dois corpos. Eu posso ter uma mistura de vários corpos. Agora, tem um detalhe importante. Para fazer a mistura de corpos, nós vamos precisar de um recipiente. E o interessante, moçada, é que esse recipiente, ele, de preferência, não interfira nas trocas de calor entre as substâncias envolvidas. Nós temos um recipiente para isso. O nome dele é o calorímetro. E o calorímetro nós vamos considerá-lo de paredes adiabáticas. O que é adiabática? Que não troca calor. Ou seja, não só o material, mas também as paredes desse recipiente, elas são preparadas, são ajustadas para que não haja trocas de calor entre os componentes da mistura e o recipiente, assim como o meio externo e os componentes da nossa mistura. Por exemplo, você já viu algo assim? A caixa de isopor. Moçada, o isopor, a caixa de isopor é um calorímetro. Ou seja, quando você faz misturas, né, de refrigerantes, gelo, cerveja, coloca lá dentro, você tampa, você tem uma situação bastante interessante que é o seguinte: entre os componentes internos vai ter troca de calor. Se você coloca lá cerveja quente com gelo, o que acontece? O gelo tira calor da cerveja, aquece, a cerveja resfria. O calorímetro, que é a nossa caixa, isola esses componentes do sistema, do meio externo, e permite as trocas de calor somente entre os componentes do sistema. Acontece o seguinte, é muito comum, e é claro que nós não temos calorímetros ideais. Nós temos bons calorímetros. Eu estou colocando para você aí uma figura com as partes de um calorímetro, dê uma olhada que é importante, mas o fato é o seguinte, nós não temos calorímetros ideais 100%, ou seja, aquele que isola perfeitamente. Nós vamos trabalhar na resolução de exercícios com dois. O ideal, aquele que não permite trocas de calor entre o meio externo e os componentes do sistema, e ele mesmo não recebe calor desses componentes do sistema. Quando o calorímetro é ideal, a capacidade térmica dele será considerada nula, ou seja, ele não troca calor. Mas vocês vão ver em exercícios que muitas vezes calorímetros reais, que é o da prática. E aí ele vai dar a capacidade térmica dele, ela será diferente de zero. É claro que um calorímetro é bom quando a capacidade térmica dele é baixa, ou seja, ele troca muito pouco calor com os componentes do sistema. Então, vocês vão ver exercícios com as duas situações, nós vamos treinar isso já já. E aí, então, nós estamos prontinhos para poder fazer as primeiras trocas de calor, ou seja, sistema termicamente isolado. Eu vou considerar o sistema termicamente isolado aquele que está num calorímetro e que não troca calor com o meio externo. A maioria dos nossos exercícios vai levar em conta essa situação. Então vamos supor aqui que você tem uma caixa, um calorímetro, paredes espessas,
E aí você joga dentro dele, por exemplo, uma quantidade de água que está a uma certa temperatura T0, e aí você pega alguma coisa, um bloco ou água quente, por exemplo, um material qualquer, e joga aqui dentro. E aí você vai ter esse cara com uma temperatura T0, e aí você tampa essa caixa. Quando você tampa essa caixa, o que vai acontecer? Vai haver uma troca de calor entre esses dois caras. E aí a tendência é o quê? O que está mais quente cede calor para o que está mais frio, que sobe a temperatura até atingir o mesmo grau de agitação molecular. Quando os dois atingem o mesmo grau de agitação molecular, nós temos uma situação importante chamada de quê? Também já foi vista lá atrás, equilíbrio térmico, ou seja, o sistema está em equilíbrio. E aí nós vamos ter uma coisa que é o seguinte, vamos supor que você tenha a quantidade de calor que a água recebe desse corpo quente, que é dado pela equação do Kimacete. Repare o seguinte, a quantidade de calor da água vai ser a massa dela, vezes o calor específico dela, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial. Moçada, repare o seguinte, se esse cara tem uma temperatura inicial maior que a da água, o que acontece? Ele cede calor para a água. Se ele cede calor para a água, a temperatura da água sobe. Isso significa que essa diferença fica positiva, vezes o calor específico, que é uma constante positiva, vezes a massa, que é positiva. Então eu tenho uma quantidade de calor da água recebida que é maior do que zero, ou seja, quantidade de calor positiva significa que ela recebeu calor. Se eu fizer a mesma coisa para o objeto que eu coloquei lá dentro, T menos T0, vou ter o seguinte, esse cara vai perder calor, ou seja, a temperatura dele vai diminuir. Se a temperatura dele vai diminuir, a temperatura final é menor do que a temperatura inicial, então essa diferença será negativa. Sendo essa diferença negativa, vezes o calor específico, que é positivo, vezes a massa, que é positivo, eu tenho que a quantidade de calor desse corpo B, ela é negativa, ou seja, ele perdeu o calor. E aí nós temos um detalhe importante, energia não se cria, energia não se destrói, energia se transfere, se transforma. E aí o que acontece? Tivemos energia passando desse corpo B para o corpo A, que seria a água. Essa quantidade de calor é positiva, essa quantidade de calor é negativa. O fato é que, se eu somar a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B, isso tem que dar igual a zero. É como se fosse mais ou menos, numericamente, o seguinte. A água ganhou 500 calorias positivo. De quem que ela ganhou? Do corpo B. O B perdeu 500 calorias. Ganhou mais 500, perdeu menos 500. Mais 500 com menos 500, zero. Isso aqui é o que nós chamamos de sistema termicamente isolado. E aí nós temos o equilíbrio térmico no final. Em outras palavras, em exercícios, você vai fazer simplesmente o seguinte, misturei 2, 3, 4, 5 substâncias num calorímetro. Quantidade de calor de A, mais quantidade de calor de B, mais quantidade de calor de C, vai ter que ser sempre igual a zero. Isso é o que nós chamamos na termologia de sistema termicamente isolado e o equilíbrio térmico entre eles no final. Beleza? Muito bem, com isso fechamos essa primeira parte da termologia. Vamos resolver uns 2 ou 3 exercícios sobre o assunto que é extremamente importante para você ver como fazer exercícios disso. Vamos a um primeiro exemplo aqui, simples, só para você entender o que eu acabei de mostrar, que é o seguinte. Olha só, vamos supor que você tem uma bacia com água, tem uma massa de 500 gramas, a temperatura de 20 graus Celsius. E aí você pegou um bloco de alumínio de calor específico 0,2 calorias gramas graus Celsius, a temperatura de 100 graus Celsius, ou seja, está quente esse alumínio. E a massa dele é 200 gramas. E aí eu jogo isso nessa bacia. Detalhe, essa bacia, esse calorímetro, é ideal. Ou seja, ele não troca calor enquanto esses dois objetos estão sendo misturados e trocando calor. Calorímetro ideal. Bom, eu quero saber o seguinte, qual é a temperatura final da mistura? Moçada, simples, quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do alumínio tem que ser igual a zero. Aí você vem e joga MC delta T mais MC delta T igual a zero. Qual a massa de água? 500. Calor específico da água? 1. Não falou nada, mas pode considerar 1. Variação de temperatura? Final menos a inicial da água, que é 20. Mais. Massa de alumínio? 200.
Calor específico do alumínio, 0,2. Variação de temperatura, final, menos a inicial dele, que é 100, isso igual a 0. Moçada, olha só, como essa equação é igual a 0 e eu tenho dois termos, termo 1, termo 2, em cada termo eu tenho dois zeros, posso cortar. Daqui eu tiro que 5 vezes 1, 5 vezes t, 5t, 5 vezes 1, 5 vezes 20, 100, mais 2 vezes 0, 2, 0,4 vezes t, 0,4t, 0,4 vezes 100 menos 40, isso igual a 0. Daqui nós tiramos que 5t mais 0,4t, 5,4t é igual a menos 100 com menos 40, 140, passa para o outro lado positivo. Daqui nós tiramos que a temperatura final é de 140 dividido por 5,4, é de aproximadamente 26 graus Celsius. Essa é a temperatura final da nossa mistura. Outro exercício interessante está na nossa apostila, página 47, link da apostila está aí na descrição, aproveite, bela apostila com excelentes exercícios. Ele fala o seguinte, um calorímetro de capacidade térmica 40 calorias graus Celsius. Atenção, moçada, se o calorímetro tem capacidade térmica, isso quer dizer que ele não é ideal, ele troca calor junto com os componentes do sistema. Vai ter que ser levado em consideração. Ele contém 110 gramas de água, calor específico 1 a 90 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial dessa água, 90 graus Celsius. Que massa de alumínio, calor específico 0,2 a 20 graus Celsius, a temperatura inicial dele também foi dada, ou seja, ele está a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Devemos colocar nesse calorímetro para resfriar a água a 80 graus Celsius, ou seja, eu quero que a temperatura de equilíbrio desse sistema seja de 80 graus Celsius. Muito bem, moçada, preste bastante atenção no exercício. Olha só, eu tenho uma mistura de alumínio com água, só que o calorímetro tem capacidade térmica, ou seja, ele troca calor junto com os componentes do sistema. A sua equação, nesse caso, então, vai ter a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do alumínio, mais a quantidade de calor do calorímetro. Isso tem que ser igual a 0. Muito bem, quantidade de calor da água, massa, calor específico, variação de temperatura, mais do alumínio, mesma coisa, massa, calor específico, variação de temperatura. E aí eu te pergunto, qual vai ser a quantidade de calor da caixa? Ele deu a capacidade térmica. Não se esqueça que a capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Então, na quantidade de calor da caixa, você vai colocar Czão vezes ΔT. Czão vezes ΔT, isso igual a 0. Cuidado com isso. Massa de água 110, calor específico da água 1, variação de temperatura da água. Repare que ela vai de 90 para 80. Então, é final menos inicial, 80 menos 90, menos 10. Mais. Massa de alumínio, eu quero saber. 0,2. Variação de temperatura do alumínio, ele vai de 20 para 80, que é a temperatura final de equilíbrio. 20 para 80, a variação de temperatura dele é 60 positivo. Mais. Capacidade térmica da caixa, 40. Variação de temperatura da caixa. Moçada, presta atenção numa coisa. Qual é a temperatura inicial da caixa? Ora, a mesma da água. A água estava dentro dela. Então, a temperatura inicial da caixa é 90. Cuidado com isso em exercícios. 90 vai para 80, então a variação de temperatura dela é também menos 10. Variação de temperatura, menos 10 igual a 0. Repare que eu tenho 3 termos com igualdade 0, aqui tem um 0 sobrando, aqui tem um 0 sobrando, aqui tem um 0 sobrando, pode mandar tudo embora. Daqui eu tiro que 11 vezes menos 10, menos 110. 0,2 vezes 6 vai dar 1,2, mais 1,2m, mais 4 vezes menos 10, menos 40. Tudo isso igual a quanto? 0. Muito bem, daqui nós tiramos que 1,2m vai ser igual menos 110 com menos 40 dá menos 150, joga para o outro lado 150, logo a massa de alumínio é de 150 dividido por 1,2. Ou seja, a massa de alumínio é de 125 gramas. Essa é a resposta, belíssima questão. Muito bem, moçada, por hoje então é isso, essa aula de calorimetria, nossa primeira aula de calorimetria. Por hoje é isso, agora é hora de quê? Resolver exercícios, já sabe, link da apostila está aí na descrição, aproveite,
tem belíssimos exercícios. Moçada, outra coisa, se gostou da aula já sabe, dá uma dedada no dedão do like, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.